Boa tarde, mais uma roda de chimarrão. Nessa semana agora a gente tem como visitante a Patrícia. Recebe a nossa convidada, Cláudio. Patrícia, boa tarde. Seja bem-vinda a esse espaço virtual que nós chamamos de roda de chimarrão, né? E para nós do Sul aqui é um hábito sentar com amigos para beber um chimarrão e ter uma boa conversa. Seja bem-vinda e tenho certeza que será um excelente encontro. Muito obrigada, queridos Joselito e Cláudio, pelo convite. E agradeço extensivamente a todos aqueles que estão aqui ao vivo e também assistindo depois essa roda de chimarrão. É uma pena que eu não possa estar aí com vocês para um chimarrão pessoalmente, mas eu fico tão feliz de reencontrar, né, o Joselito, de estar num ambiente ao mesmo tempo acadêmico, mas de extensão universitária, conversando de temas leves, com bom humor, e que a gente precisa, especialmente nessa época que a gente está vivendo. Então, eu agradeço muito. Então, e aí, para quem ainda não conhece a Patrícia, né, que é difícil chamar Patrícia porque só vem Pazu na cabeça. Então, para quem não conhece a Patrícia ou a Pazu, quem é a Patrícia? Como é que a Patrícia chegou aqui na roda de chimarrão, né? Qual é a tua trajetória? Então, eu acho que a gente pode começar como uma carreira aqui acadêmica, vamos por essa parte primeiro, né? Eu vim estudar na Universidade Federal de São Carlos quando eu tinha 17 anos. E aqui a gente está no interior do estado de São Paulo, numa universidade federal, né? E não sabia de nada, né, Joselito? Aquela entrando jovem, feliz na biologia, né? Achando que ia ser tudo fácil. Uma vida feliz de graduação. Gostava muito. E depois eu acabei fazendo outros estudos de mestrado e doutorado na área de educação. Aqui uma coisa que eu gosto, de gente, eu adoro. Tem gente que fala, eu prefiro bicho, o pessoal da biologia, não já ouviram? Eu prefiro alga, eu prefiro as plantas. Eu mexo com macrófita porque ela não mexe com ninguém, é tão mais fácil. É assim mesmo. Eu já desde o começo comecei a perceber que eu gostava mesmo era dessa interação, era de aprender, era de ensinar, eu já tinha esse titititi. E então, os meus, basicamente, 4 anos de graduação, eu trabalhei num departamento, vamos dizer assim, da Universidade de São Paulo, que é a outra que tem aqui em São Carlos também. E eu trabalhava no Centro de Divulgação Científica e Cultural. E aí eu peguei gosto mesmo pela coisa. A gente fazia excursão no Cerrado com as crianças, tinha museu de ciências, todas essas coisas, né? Quando eu me formei, eu acabei prestando mestrado na área de educação, na Federal também, e também o doutorado. E eu ingressei na Universidade de São Paulo como educadora ambiental. E foi assim que eu conheci o Joselito e a turminha toda do Maranhão, querido, interagindo com os alunos da pós-graduação, das ciências ambientais, de todos os cursos, na verdade, né? E eu trabalhava em projetos de cunho absolutamente ambiental como educadora. Eu era bem animada, né, Joselito? Eu lembro, eu quero muito contar uma coisa que eu vivi, porque foi um choque. Na verdade, quando a gente migrou dos copos descartáveis para as canecas duráveis, nós éramos resistentes, né? Porque mudar a cultura é uma coisa muito difícil. Só que lá na USP de São Carlos tem uma praça, né? Bem no meio, assim, tem uma praça que tem o RU, e tem os bancos, e tem uma série de serviços, e a galera se reunia ali para tocar um violão, ouvir uma música, jogar capoeira, então sempre tinha alguma atividade ali, né? E todo mundo resistente a trocar, a USP dando a caneca permanente, mas a galera chegava no RU e dizia assim, cadê o copo descartável? Então a galera aí da Pazu reuniu, fez tipo um aquário assim com uma tela, eu me lembro muito disso. E todo dia eles juntavam todos os copos descartáveis que saíam do RU e jogavam naquilo. Então, de repente, aquela praça, onde a gente ia lá jogar capoeira, tocar música, não sei o quê, virou um depósito de copo descartável. Então, o choque foi tão grande que eu acho que na segunda-feira seguinte já estava todo mundo com a sua caneca durável. Foi na Tava pancada, mesmo. a minha foi na pancadaria. Porque a montanha de copo era maior do que a praça.
Era né? assim mesmo, Zelito. E que importante essa parte educativa, vocês veem? Às vezes a gente na academia fica lá com número, com um monte de slide, né, Cláudio? Ai, que não funciona. A gente não tem a real noção do que o impacto que nós causamos nesse ambiente. E até por uma pequena coisa que é um copo descartável por dia, numa universidade, né? Que tem aí milhares de estudantes. Neste campo a gente era mais ou menos uns 10 mil. Mas imagina, na USP todos somos 90 mil pessoas, né? E eu queria, se o Zelito lembrasse, que ano mais ou menos foi isso? 2002, 2002 para 2003, porque foi assim que eu cheguei na USP, né? E eu saí da USP em 2004, então 2002 para 2003, logo no comecinho, assim, meus primeiros meses. Então já entrei chocado, assim, né? Bem-vindo, Zelito! Fora outras ações, assim, muita coisa que a gente não se dá conta, né? Por exemplo, a feirinha que tinha ali na praça do lado de fora do campus, lá em cima, a feirinha de barganha, né? Que as pessoas levavam as coisas para trocar. Imagina, eu jamais imaginaria isso na minha vida. E aí tu chegava ali e tava uma animação, parecia uma festa, assim, a pessoa trazia um livro antigo que não lia mais para trocar por um LP em vinil de outra pessoa. Então, por que jogar fora se você pode trocar, né? Essas ações todas foram ações que me marcaram muito, assim, porque eram mudança de cultura, né? E mudança cultural é sempre chocante, assim. É sempre uma pancada, né? Você, como dizem os gaúchos, bah, nunca pensei nisso, né? E é tão bom, né, turma, quando a gente vai para um lugar diferente para viver, para passear. Quanto que a gente tem um choque, né? É tão bom. Às vezes não é tanto, mas também é bom do mesmo jeito para a gente dar aquela relativizar como a gente pensa, para onde que a gente vai, não é? E o Zelito falou uma coisa muito importante, já que o nosso tema aqui é sustentabilidade. A sustentabilidade, ela pressupõe uma mudança de cultura, né, gente? Como é que a gente quer ter um Brasil sustentável, um Rio Grande do Sul sustentável, a FURG sustentável, se a gente não muda a cultura? E para mudar a cultura é a mudança do coração, é a mudança da mentalidade, é com ações educativas, culturais, também informacionais, né, Ozelito, com dados científicos, todo esse pacote junto. Às vezes a gente quer usar só um pacote, né, da informação, ou só quer usar o... E a gente tem discutido Também muito não isso, funciona. né, Pazu? Eu acho que nesse momento, assim, tem várias discussões a respeito disso, porque eu acho que lá no começo da universidade, a ideia original da universidade era formar o indivíduo inteiro, né? Por isso até o nome universidade. Não era só cálculo, não era só história, não era só geografia, mas o eu também, né? Assim, eu não vim só para pegar nos livros, eu vim para a universidade também para a cultura, também para a meditação, também para várias coisas, né? Para a educação física. Então, pensar no ser humano, corpo, mente e espírito, né? Pensar no ser humano como um todo, não é isso? É isso mesmo. E a gente vê assim, por exemplo, quando eu entrei na Universidade de São Paulo, né, como educadora, eu vim com tipo um trauma, sabe, gente? Vou compartilhar com vocês. Eu vim meio traumatizada. Por quê? Quando eu tinha 17, eu entrei na Federal, tão feliz, como eu falei com vocês. Eu achava que a universidade, ela vivia para quem? Para os alunos. Eu achava. Sabe assim, que tudo era em prol do desenvolvimento, né? Do cultivo daquele indivíduo como um todo. Eu achava isso tão lindo. E eu fui vendo ao longo do tempo que não era bem assim. Não é por culpa de um ou de outro, mas do próprio sistema cultural que a gente tem, de como que vem funcionando a academia. Então, quando eu fui para a USP, eu falei, eu não vou fazer nada disso, eu vou viver 100% para essa universidade, para essas pessoas como um todo. E é por isso que eu ia com uma garra, muita garra. Ninguém me segura. Pra vocês terem uma ideia, já faz 20 anos, então, que a gente implantou um programa pioneiro, né, de redução mesmo do desperdício na fonte, na maior universidade da América Latina. Programa de ambientalização dos currículos, de entrar no cerne da universidade, políticas ambientais. Então, eu sou muito grata à universidade, ao espaço que eu tive todos esses anos e a todos que eu
né, como o Ozelito, que passaram por ali e que deixaram as suas marcas e a gente trocou tanto e que acabaram levando para suas instituições, para suas casas, né, todo esse legado do USP Recicla, dos programas ambientais. E eu vou, já que o Cláudio falou que a horinha aqui passa rápido, eu vou dar um mega spoiler. Pode, Cláudio? Esse é o começo da minha história lá. Eu entrei na USP em 1997. Foi no século passado. Muitos de vocês não tinham nascido. É verdade. O mega spoiler é... Estou completando aqui, o ano que vem, já 25 anos de Universidade de São Paulo. E eu vou sair, eu vou encerrar esse ciclo. E hoje eu estou aqui anunciando para todo mundo que esse é o último, basicamente os últimos 2 meses. Estou informando ao reitor. Uma história aqui. Veio através desta roda de chimarrão informar a reitoria que nos próximos 2 meses encerra essa. É isso mesmo, Renan. Pelo tema da própria sustentabilidade, que não é só uma construção, é uma desconstrução, Renan, você tem toda a razão. E por eu vir me desconstruindo, eu cheguei nesse ponto de fechar esse ciclo belíssimo dessa 1/4 de século na Universidade de São Paulo para uma nova etapa na minha vida, que eu já vou contar para vocês. Então é isso, turma, estou apresentada. Isso. Agora, isso tudo foi para dizer como foi que a Pazu chegou hoje nessa roda de chimarrão, e ela já chegou dizendo assim, olha, aproveitem que são os 2 últimos meses na USP. Então vamos aproveitar. Eu realmente acho que assim, marca muito, eu acho que até isso, ser uma educadora na USP, talvez para ti, e hoje agora como aluno, né? Agora falando como aluno. Tu conta de tudo isso, eu tinha a expectativa de que a universidade fosse para o estudante, cheguei lá, não era, tem uma decepção, tará. Vou falar como estudante, né? Eu não via isso, na verdade eu me apaixonei mesmo pela universidade, né, pela USP, porque eu acho que vocês quebravam o pau lá atrás, né, nos bastidores, mas a gente tinha isso, eu tinha a oportunidade de dançar, de cantar, de pular, de aprender inglês, de aprender a desenhar, não apenas química, física, matemática, biologia, né, hidrologia. Não, a gente tinha... Eu imagino que lá dentro tu deve ter matado um leão todo dia. E valeu a pena. Eu acho que essa conversa é muito boa, porque os nossos colegas mesmo agora na FURG podem estar ouvindo a gente está num momento difícil de reestruturação dos currículos, enquanto diz assim, nós entramos no currículo, eu imagino que isso não foi fácil, é um parto que a gente vive hoje, né, com relação ao tema da curricularização da extensão. A gente se pergunta como fazer, por que fazer, de que jeito fazer. E aí o que eu acho que é importante, agora estou dizendo assim, né, lá nos bastidores, para ti era uma decepção, era um sofrimento, e eu que estava do lado de cá dizendo assim, que bom que isso tudo existe. Então, valeu a pena esse sofrimento, essa luta, né, essa insistência, né, nesse trabalho de vocês. E isso levou à sustentabilidade ambiental. Daqui a pouco a gente vai chegar no tema da roda de chimarrão, né? Mas tu trabalhaste muito tempo com a sustentabilidade ambiental. E aí vou passar a palavra para o Cláudio, mas só para fechar isso, até hoje eu digo assim, quando alguém vem me falar alguma coisa, às vezes eu vejo um discurso de uma pessoa que eu acho vazio, eu sempre cito a Pazu, porque eu digo assim, não, a Pazu me dizia, nós temos que nos alimentar de forma mais saudável. E ela tinha na casa dela a hortinha. Então, eu acredito na pessoa que me diz as coisas com exemplo. Não só com texto, não só com frases, mas na sua vida, né? Eu quero pisar no chão. A Pazu é aquela pessoa que pisa no chão. Quando ela me diz, você tem que pisar no chão, então eu me sinto suportado, digamos assim, né? Com esse apoio para dizer, posso pisar no chão, porque quem me disse que eu posso pisar no chão, pisa no chão e sentiu isso. Entendes? Cláudio, o que tu ias dizer? Só complementando, né, o papel transformador da universidade, né? A gente, mal comparando, né, proporcionalmente a FURG ela é bem menor que a USP, né? Todos nós sabemos, né? E a FURG durante muito tempo, né, por ser menor, né, o espaço físico da FURG, né? Então, durante um tempo, muito tempo, todo mundo se conhecia aqui, né?
E, claro, depois foi crescendo. Hoje a FURG, ela realmente ela tomou uma proporção, assim, que são muitos alunos, muitos professores, cursos novos, né? Mas quando eu fazia biologia lá no início, lá dos anos 2000, a gente chegava antes das 8 da manhã e saía 10 horas da noite, né? Porque tinha, além das aulas, a gente tinha os projetos de extensão, fazia musculação na FURG, tinha aula de música, de canto, sei lá, enfim. Então era um envolvimento de todo mundo, né? E agora hoje, como técnico da universidade, também aproveita-se isso, sabe? Então, ela não é só para o aluno, ela é para quem convive, né? Então, eu acho que a universidade ela tem esse papel. E, claro, né? A gente do outro lado agora, né? Naquele papel de organizar, de pensar as coisas, a gente vê que é um pouco mais duro, né? Por restrições financeiras, por alguns problemas que ocorrem, né? No contexto político, enfim, uma série de coisas. Mas, mesmo assim, ainda as pessoas que estudaram e que se dedicam hoje, os que chegaram, né? A gente sente um carinho. E é como tu disseste, com garra, né? Porque tem que ter garra, né? Isso vai além das 5 horas da tarde, às vezes. A gente está sempre levando coisa para casa no final de semana. Então, eu acho que esse universo ele é transformador, sim, né? E eu acho que é um pouco cansativo, mas vale a pena, eu acho, quando a gente olha a caminhada das pessoas, né? Dos amigos, dos colegas, né? E a nossa própria caminhada também, né? Tudo verdade, turma. Como é que da Tudo verdade. sustentabilidade ambiental a gente chega na sustentabilidade interior? Aí é que é, né, turma? Eu vou contar primeiro como eu começava os meus cursos, as minhas palestras lá na universidade, né? Eu sempre dava aquele choque. Primeiro eu mostrava a insustentabilidade, que é aquele, meu Deus, what is that? Como você contou, né? Nossa, tudo isso, os nossos copos, 1 milhão de copos descartáveis por ano num campus pequeno. Nossa, por que a gente precisa fazer isso? Cada um não pode ter a sua caneca, o seu chimarrão, a sua própria coisa. Por favor. Então, eu começo também pela insustentabilidade, né? O que eu comecei a perceber, turminha, que existe uma faceta da sustentabilidade interna, tá dentro da gente, que tá completamente insustentável. Não sei se vocês estão reparando isso, principalmente aqui na pandemia. E eu comecei a reparar, então, nessa insustentabilidade dentro de mim, como o Zelito falou. E a sustentabilidade, como a gente estuda, né, o Zelito, e a gente pratica, né, ela aborda pelo menos um tripé lindão. Todo mundo, você pega os textos lá, né, para estudar sustentabilidade, sempre tem a parte ambiental, ecológica, de se sustentar em termos, né, de recursos naturais, de reciclagem, né, que aquele ciclo se renove. A parte social, que não dá para estar em detrimento do ambiental e vice-versa, não é verdade? Que tem que se manter as pessoas, o bem-estar das pessoas é parte da sustentabilidade, não é? E a parte econômica, que vem junto. Então está todo mundo junto, né? Não dá para ter uma economia que está desvinculada das pessoas, do bem-estar das pessoas, em que o dinheiro, o lucro estão sobre, né, ou em detrimento às pessoas, e o mesmo com relação ao ambiente. Então tem que estar esse tripé mega alinhadinho, né, turma? Aí a gente estuda aí, tenta ver. Aí eu comecei a ver que tudo isso estava fora da gente, na verdade. Eu tentava consertar lá com a política ambiental na USP, copos duráveis, ambientalização da engenharia e tudo, colocando tudo bem. Então, estava tentando manter esse tripé lá fora. Mas quando eu ia na reunião, o que eu notava em mim e nas outras pessoas? Que a gente estava um bagaço, que a gente estava caindo na mesa de cansaço, que a gente às vezes estava fazendo uma coisa que a gente não acreditava, ou que o nosso filho estava doente em casa e a gente estava contra a nossa vontade. Você concorda que isso é absolutamente insustentável? Sim. Você pode tentar por 1 ano, por 2 anos. Chega no terceiro, você já... E é isso que eu comecei a ver as pessoas adoecerem, a começar por mim mesma. Sim. Então, como eu falei, todo aquele pique, mas por trás... gente, era 1 leão por dia. Eu comecei a ficar cansada de um tanto.
Eu comecei a ir, aqui já vai os bastidores, que eu vou escrever minha biografia já. Eu tinha que ir, às vezes, 2 ou 3 vezes por semana para a capital. São 4 horas para ir, 4 para voltar. Para ir aonde? Numa reunião, que poderia ser via internet, mas naquela época, imagine, a gente ficava pensando em café, em comprar bolinho, e que tinha que ter isso. Ô, gente, a maior pegada ecológica, né, o maior, vamos dizer, dentro que as coisas ambientais da pegada ecológica da Universidade de São Paulo, o maior impacto era com veículo. Então, se a gente fizesse as nossas reuniões, pelo menos virtuais, a gente ia ter tanta economia ambiental, mas tanta. E eu tentava. Imagina, você passava por cima de mim fácil. E aí eu comecei o sofrimento, a ver que todo aquele meu esforço, a ver que tudo aquilo, porque eu estava botando tanta energia, você não aguentava mais ir para a capital, você não achava aquilo coerente. Começou a me dar um desgaste, gente, horroroso. Eu tentei dar uma disfarçada, não sei se... E vou aproveitando para agradecer a presença aqui das minhas amigas, da Vanessa e da Isotília, que deram um recadinho aí, que me acompanham aqui há décadas. Muito obrigada pela presença. Elas acompanharam todo esse desgaste. E maquiado, né? Vai se desgastando e vai maquiando. Vai fingindo. Depois chega em casa, enxaqueca, cólicas menstruais, ansiedade, insônia. Ô, gente, eu posso enumerar aqui. Todo mundo vai conhecer. Todo mundo conhece esse lugar. Aí eu tentava com yoga, tentei com terapia, tentei com tudo. Punha mais coisa na minha rotina para ver se eu engrenava. E aí ficava com a agenda mais cheia. E eu comecei a ver que a coisa era séria. Aí eu já estava completando 18 anos de universidade, a maioridade. Estava com 40 anos, 40 e pouquinho. Falei, Patrícia Cristina, a senhora trabalha com sustentabilidade. Que bonito esse exemplo da pessoa se degradando aqui a olhos nus. A pessoa se caindo aqui. Cadê a sua sustentabilidade, Patrícia? Se você não cuidar da sua sustentabilidade, ninguém vai cuidar. Para com isso, tome as rédeas da sua vida. E aí já fica o recado para todo mundo. Ninguém vai cuidar de você. Ninguém vai tomar consciência de que se sua vida está indo para o lugar que você quer ou não. Perceba como está seu corpo, perceba como está sua mente. Está sã, harmônica, feliz e saudável. Se não está, você está em sofrimento por algum motivo, busque a mudança que está em você mesma, em você mesmo. Olha, gente, isso aqui não é autoajuda, mas mais ou menos. Não, mas eu entendo, eu tenho conversado muito com os meus alunos, quando a minha disciplina aqui é Ciências do Ambiente, né, com o pessoal da engenharia. E aí a gente tem o dia, né, que eu digo assim, hoje é autoajuda total, porque a gente vai discutir muito dessas coisas. Por que eu trabalho, né? Por que eu preciso trabalhar, né? Todo mundo responde, por que você quer trabalhar? Ah, porque eu quero ter uma qualidade de vida boa. Eu digo, como? Se para eu trabalhar do jeito que eu quero, né, eu tenho que instalar um monte de equipamento de segurança na minha casa, ter um carro blindado, sair 6 horas da manhã, voltar 23 horas e não ver o meu filho, né? De repente, meu filho tem o melhor computador, o melhor presente, o melhor brinquedo, mas não tem minha presença, meu carinho, minha companhia. E eu até comparo uma reportagem que eu vi na revista da pesquisa FAPESP, que falava sobre qualidade de vida lá em Alcântara, né? Porque tinha o centro de lançamento de foguetes, com engenheiros ganhando um salário altíssimo, e tem o quilombo ali do lado, onde as pessoas ganham menos de um salário mínimo por mês. E a entrevista dizia, a reportagem dizia, que havia uma grande diferença de qualidade de vida. Mas lendo ali, você via que eles queriam dizer que a qualidade de vida do engenheiro era melhor. Só que aquele cara que era o engenheiro, ele morava em São Luís, tinha que acordar às 5 horas da manhã para pegar um barco, atravessar a Bahia, chegar em Alcântara, trabalhar até as 6 horas da tarde, ir de ônibus até o porto, pegar um barco de volta e chegar em casa, ele não via o filho, né? Não dormia direito, não se alimentava direito, vivia num condomínio fechado sem pisar no chão. E o quilombo, as pessoas do quilombo que ganhavam menos, estavam lá
com a porta aberta. Tinha casa que não tem porta, é uma esteira de palha, sabe? O cara com aquele dinheiro tem uma televisão de última geração porque ele não usa dinheiro para mais nada. A comida é ele que planta, ele que colhe, ele que coleta. Então ele tinha uma super televisão com antena parabólica em cima da casa e estava lá conversando com os compadres, porque, como diz o Cláudio, né, como era pequeno, todo mundo se conhece, quem não é irmão, não é tio, não é parente, é compadre. Então não tem roubo, não tem assalto, não tem estupro, não tem, enfim. Então qual é a qualidade de vida que a gente está procurando, né? Eu acho que é um pouco por aí. Sim, e totalmente. Eu acabei de voltar de uma experiência que foi belíssima para mim, Joselito, no mês passado. Eu fiquei um mês, mais ou menos, entre o Mato Grosso, assim, e o Acre. Fiquei numa comunidade bem longínqua, lá no Acre. Zelito, você pode dizer a maior miséria, né? A maior miséria. Então, ali não tem... Quase que não tinha energia, não tinha saneamento direito, aquelas casinhas palafitas, vivendo da pesca ali, de subsistência, uma galinhazinha ali no fundo, um peixe todo dia, farinha, né? E as casas não têm móveis, se come no chão, tudo aberto, né? E dormindo nas redes, né, Zelito? Eu fiquei ali, a hora que eu cheguei aqui em casa, Zelito, eu falei, gente, a gente acha que essa turma é miserável. Mas quem será os miseráveis? Não. Olha, que eu já estava decidida a fechar tudo essa vida aqui, eu já estava, agora... Agora vai mudar para o Acre. Então, turminha, quando me dá esses... começou a me dar esses conflitos, assim, né? Foi lá pelo ano de 2015. Aí eu falei, Patrícia, toma a rédea da sua vida, você vai ficar aí até o fim. Eu começava a ver meus colegas de universidade mais velhos, turma, alguns. Eu falava, eu não quero ficar assim. Alguns assim, já ficando assim com cara de bem mais velho, enquanto você tá com o mesmo rostinho de quando eu te conheci. Ai, gente, eu falei, Patrícia, você não quer ficar desse jeito, toma uma decisão. E eu decidi, então, conversei com meu marido, ele chama Clever. Você vê que Clever é inteligente, né? A pessoa casou comigo, né? E ele muito Clever. Eu falei, Clever, eu não tô aguentando mais essa vida na USP. Vai me dar um colapso. Isso é insustentável. Eu trabalho com sustentabilidade, a minha vida está insustentável. Essa é a verdade. E então eu vou pedir um afastamento, sem remuneração, e eu quero viver sem salário 2 anos. Acabou. Eu quero viajar, quero sair, não sei nem para onde. Começou, me deu isso, turma. Eu falei, você vem ou não vem comigo? Essa hora que é a hora da verdade. Ele é pesquisador, fazia pós-doc, terminou o pós-doc, encerramos. E então a gente saiu com um super plano de trabalho. A gente, em vez de largar tudo, a gente ainda tem aquela mentalidade, a gente é tão forte. E a gente escreveu um projeto que a gente ia passear pelo mundo, assim, durante 1 ano inteiro. Sem salário, a gente tinha guardado um dinheiro, e a gente falou, vai dar certinho, a gente vai ficar 1 ano, e a gente vai ver as experiências de sustentabilidade na África, não sei aonde, tinha todo o roteiro. Vamos passar por esse país, aquele. Na Índia tinha um X em cima, não vamos lá nem a pau. Israel está em guerra? Nunca. A gente estudou o PIB dos países, o índice de recepção ao turista. Como eram os hospitais? Gente, vocês não imaginam, tinha mais folha que a minha tese de doutorado. Tudo. É assim, vamos viver uma vida livre, mas aí o manual para a vida livre era uma enciclopédia. Exatamente assim. Oh, gente, ficou tão lindo que a gente até publicou. Tava bonito mesmo. Como se libertar das amarras. Aí aquele dicionário. E aí, a gente, então, com isso tudo, o dólar subiu, assim, muito. E o que a gente tinha de dinheiro, em vez de dar para 1 ano, daria só para 6 meses. Falei, ai, a coisa está ficando feia, Clever, vamos embora. Aí
A gente teve uma brilhante ideia, e aí já fica o hashtag Fica a Dica, turminha. Uma diversidade aconteceu, na verdade. Eu tinha todo um planejamento, e daqui a pouco, não vai rolar. E aí, então, a gente falou, nossa, veio aquela ideia, né? É nesse lapso de tempo que a ideia pode vir, que a mudança pode chegar. Tem que estar atento, né, Ozelita, aberto. Aí eu falei, Kleber, por que a gente não vai voluntariar? Assim a gente não gasta dinheiro e ao mesmo tempo a gente fica totalmente envolvido com a comunidade. Gente, eu não imaginei que com 40 anos eu ia voluntariar em algum lugar. Para mim isso era para jovens. Eu achei que eu só ia encontrar jovens, assim, bem hippies, assim. É tudo da cabeça, né, Ozelita? Muito bem. Então eu fui para... O primeiro país que a gente escolheu foi a África do Sul. A gente já tinha morado, eu tinha feito pós-doc lá, tinha um monte de amigos. E a gente pegou e entrou num site que eu recomendo para todo mundo. Quem quiser anotar aí, WWOOF, de Worldwide Opportunities on Organic Farming. Um site de voluntariado em fazendas orgânicas no mundo inteiro. Ô, gente, maior legal. Então, você põe ali as suas habilidades, que eu logo vi que eu não tinha nenhuma. Eu só sabia escrever artigo científico. Qual a sua habilidade? Comer comida orgânica. Eu como ninguém, assim. Ninguém consegue comer como eu. Por sorte, Ozelita, eu tinha uma horta em casa, como você sabe, tinha composteira. Então, pelo menos essa parte eu sabia fazer. Então, eu me prontifiquei. E também eu limpava banheiro, sabia fazer coisas normais de casa, né, turminha? E assim eu me prontifiquei e o Kleber tinha mais habilidades. Sabia consertar tudo, era marceneiro, carpinteiro, tudo. E aí a gente escrevia lá e a pessoa da fazenda respondia a gente. Ah, pode vir, tal, né? Perguntava se era casal. E a gente foi parar numa ONG vegana lá no interior da África do Sul. No final, era um lugar belíssimo, dentro de uma reserva ambiental naquela África do Sul. Ô, gente, pergunta o que aconteceu com o nosso caderno de amarras. A gente incinerou em uma semana. A gente acabou, ia ficar uma semana lá e ia para outro país. A gente ficou 3 meses, não queria ir embora, nunca mais. Maravilha. E assim foi indo a vida. A gente só ia feliz de um lugar, fomos para Namíbia, Botsuana, depois a gente subiu para Itália, Irlanda, não sei o quê. No final a gente se viu com vontade e nós fomos para Israel. E era um X, né? Assim, proibido total. Em guerra. Ah, eu sou contra esse negócio da Palestina. Daqui você é contra, né? Depois você chega lá. Ai, gente, a gente é tão cheio de conceito, preconceito, sério. A gente nem pode imaginar. E eu cheguei naquele Israel, foi uma experiência belíssima, com todas as comunidades judaica, muçulmana, não importa, católica, é tão lindo. Você pensa que eles ficam se matando lá? A vida é outra, em Jerusalém, na capital, em Nazaré. É que, na Enfim. verdade, Pazu, as experiências boas, exitosas, as vitórias, elas não dão manchete no jornal, né? O que dá manchete no jornal é tragédia, é bomba explodindo, a gente morrendo. Mas, assim, as pessoas se reconciliando, as pessoas se buscando entendimento, isso não dá manchete, isso não aparece no jornal, né? Tudo verdade. E então a gente foi indo. Quando a gente completou 1 ano, a gente já estava para voltar, né, turma? Aí a gente falou, ai, vamos terminar essa viagem com chama assim, a chave de ouro, a cereja do bolo. A gente queria ir para o Nepal. Tem toda aquela ideia que o Nepal, o Everest, os Himalaias, né? E a gente estava tão descoordenado essa altura do campeonato que a gente ia chegar no Nepal no inverno. E a gente começava a ligar nas pousadas, tudo fechado. 5 anos, vou para o Nepal, bem no inverno. Era janeiro, fevereiro. Imagina, gente, pensa, é o último lugar para você ir para o Nepal. Não estava aberto, não entra, o país está fechado. Falei, Kleber, vamos ter que ficar 1 ou 2 meses até chegar a primavera em algum país. Ah, e o Laos estava meio caótico, o Vietnã estava com o visto caro, não podia ficar.
Onde que nós fomos parar? Me conta. Na Índia, que era outro X. Eu já fui com a ideia de sair. Eu pedi um... eu aluguei, assim, eu contratei um serviço de retiro no norte, sem investigar nada. Eu falei, deixa eu ver o que tem mais no norte dessa Índia, porque eu já quero cruzar de ônibus para o Nepal. Eu não quero nem ficar aqui dentro. A pé. Qualquer coisa, eu quero tão pertinho que dá para ir caminhando. Foi assim mesmo, gente. Então, eu fechei um pacote de 1 semana, na verdade 2, de retiro de silêncio num ashram, monastério, no norte da Índia, na cidade de Rishikesh, que depois eu vim a saber que é a capital mundial do yoga e da meditação. Que legal. E que ali passa o rio Ganges, eu não sabia de nada disso, e que ali é os Himalaias. E é assim que eu cheguei lá. Resumindo, o que aconteceu quando eu cheguei lá, turminha? O que vocês acham? Se converteu. Eu já comecei a chorar. Já comecei a chorar, turma. Já comecei a sentir muitas emoções. Estava recolhendo todo aquele ano de viagem, naquela semana de silêncio. Foi tão profundo que eu, terminado o retiro, né, eu falei para o Clever, eu quero divórcio, eu vou virar monja, eu vou morar aqui na Índia. Mas ele falou, eu também quero ficar. Eu falei, então tá bom. Não precisa se divorciar. Então a gente acabou morando lá. Eu acabei me formando na cidade de Rishikesh com um curso intensivo de 200 horas para ser professora de yoga. E o Clever também fez cursos de meditação, eu também. E a gente acabou morando no ashram 6 meses. E eu era assistente, o Clever também, da Lalita Di, que é a monja responsável por esse programa, que ela mora lá desde sempre, que virou a nossa mestre. E com a sua simplicidade, com a sua sabedoria, com o seu silêncio. Ai, nós aprendemos tanto. Turminha, mas as coisas terminam, né? Termina o nosso dinheiro, termina a nossa licença, termina tudo. Eu chorei 1 semana antes de voltar. Eu não queria voltar nem a pau, turma. Para quem não queria nem ir. Para quem não queria ir, eu não queria voltar. Cheguei aqui em São Carlos, um dia antes de eu ter que voltar para a USP. Ô, gente, eu me lembro, eu fui chorando da minha casa até a USP, a pé. Quem me visse no caminho, eu ia falar, meu Deus, ia parar o carro para recolher eu, porque estava inconsolável. Eu pensei, Patrícia, você vai lá, você vai direto no DRH, você vai lá pedir as suas contas, querida. Beleza. No caminho, turminha. E aí a gente já vai entrando nessa sustentabilidade interior mais profundo. Eu não tinha percebido quantas mudanças tinham acontecido em mim. E eu comecei a conversar com um colega no caminho, na entrada da universidade. Pazu, você voltou! E eu comecei a perceber... Mais ou menos mesmo. Voltei mais ou menos. Parte de mim ficou lá. E eu comecei a perceber no olhar das pessoas, na maneira como elas se comunicavam comigo. Eu comecei a perceber uma dor, um sofrimento. Aí eu fico até emocionada de novo, porque eu olhava nos olhos das pessoas, eu via tanto sofrimento. Meus colegas, que tinham ficado ali 2 anos nessa sofrência, tendo a possibilidade de ter uma vida diferente, mas que, né, com a mente perturbada de verdade, gente, entrando em parafusos ansiosos, tomando remédio, muitos mesmo. Os alunos novinhos. E eu cheguei e eu comecei a ficar, sabe o quê? Totalmente tocada no meu coração. Falei, Patrícia, você toma vergonha na cara. Você teve a oportunidade de sair, Patrícia, de liberar o seu coração. Faça alguma coisa por essa universidade, para essas pessoas que são seus amigos, por esses alunos queridos que você ama tanto. E foi assim, turminha, que eu cheguei no DRH arrasando já.
Voltei. Tá fazendo a gente chorar aqui também. Oh, gente, mas foi muito lindo mesmo. Então, falei, Clever, eu esqueci como faz projeto. Você me ajuda? Não sabia nada de referência, mas ele é tão inteligente, ele me ajudou. A gente viu como que eram os centros de well-being ou wellness, de bem-estar em Oxford, Cambridge, Harvard. E a gente pesquisou, e claro que esses lugares têm centros, essas universidades de bem-estar, de meditação, de ensino sobre como funciona a nossa mente, como funcionam as nossas emoções, como é que a gente pode conhecer melhor como a gente funciona. Falei, Clever, vou escrever um projeto. E ele me ajudou, e assim foi. E a gente fez um projeto, gente, sério, radiante. Eu estava tão feliz. Ô, gente, a minha felicidade, sinceramente, era tão genuína, ainda é, que eu estava inabalável. Se as pessoas falavam, ai, desiste, eu não desisto. Se eu já era animada antes com a USP, como educadora, vocês não sabem agora. Não vou desistir, que isso é muito maravilhoso. Eu vou até o fim. E o Clever falava, Pazu, você ainda vai dar aula de yoga e de meditação na USP. Falei, ai, Clever, não precisa ir tão longe. Imagina se eles vão deixar eu fazer isso. Escrevi um projetinho lindo, entreguei lá para o diretor da escola de engenharia. E ele falou, tá bom, depois eu vejo. Na escola de engenharia, vamos dar um destaque. Eu estava lá. Tadinho do professor Varoto, eu agradeço muito ele hoje, viu? Porque, claro, ele falou, Pazu, você acha que tem condições de ser a manchete do jornal de São Carlos? Escola de engenharia ensina meditação? Não tenho condição de ter uma manchete dessa. Agora pergunta qual foi a manchete 3 meses depois. Escola de engenharia ensina meditação. Sucesso absoluto. O curso não entrava as pessoas dentro da sala. E aí, então, ele falou para mim que não ia dar muito certo. Ele deu deixou um pouquinho em banho-maria. Mas aí aconteceu um evento muito triste, dramático, que um dos alunos se suicidou no campus, assim, né? Era aluno dele. Isso vinha acontecendo, né, turma, nas universidades, a gente sabe, é um assunto... No Brasil inteiro, né? Eu pensava muito que isso era uma coisa daqui, mas eu tive a oportunidade de visitar lá no Maranhão, né, o pessoal do IFE, e trocar experiência, e eles me disseram a mesma coisa. Na verdade, é isso que tu disseste, né? Essa degradação da gente, das pessoas, ela é uma pandemia. Na verdade, ela é uma pandemia. Você encontra em todo lugar do mundo hoje esses sintomas, né, que são comuns de depressão, de ansiedade, né, das pessoas terem que tomar remédio para dormir, tem que tomar remédio para acordar, tem que tomar remédio para comer, tem que tomar remédio para não comer. Enfim, assim, a gente vai encontrando esses sintomas no mundo inteiro hoje. É isso mesmo, turma. E aqui, né, aconteceu, só que dessa vez tocou profundamente, né? Tocou o diretor, um dirigente, né? Não que ele fosse alheio a isso, não é isso, mas tocou de um modo diferente, né? E então ele me chamou, ele disse, Pazu, cadê aquele seu projeto? Ele tá aqui, custa tanto, pode começar amanhã. E assim foi. O primeiro curso que eu ofereci de meditação eram 4 dias, né? E 4 encontros de 1h30, 2, com uma metodologia do mestre com quem eu aprendi meditação, Mingyur Rinpoche, da comunidade Tergar, para quem quiser anotar aí, comunidade Tergar. E então a gente teve mais de 350 inscritos. Eu tinha reservado uma sala para 12 pessoas, porque eu achei que ninguém ia querer fazer meu curso. Eu abri aquele Google Formulários e eu falava, Clever, tá dando bug, porque ia as inscrições assim, tum, 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 tum. No final, eu fiz um monte de curso. Comecei a dar aula de yoga para 100, 200 pessoas no ginásio. E isso foi tudo até começar a pandemia. Depois da pandemia, a gente continuou as aulas online, até chegar a este momento agora.
Ai, obrigada, Vanessa. Ela está dizendo que foi A gente já tem maravilhoso. testemunho aqui, ó. Tem testemunho de que foi maravilhoso. Foi maravilhoso para a turma, para a gente conhecer, Ozelita, a necessidade da gente conhecer o que vai dentro da cachola. Quem é essa tal de mente? A mente está comandando a gente ou é a gente que comanda a mente? O Cláudio e eu, nós conversávamos muito, né? O projeto da Roda de Chimarrão, ele surgiu exatamente por isso. A gente dizia assim, não é que a gente quer mais uma live, tem um monte de live acontecendo. As pessoas querem conversar, as pessoas querem desabafar, as pessoas querem um papo, né? Às vezes elas procuram a gente porque elas querem alguém que ouça o que ela tem para dizer, né? Ou ela quer ouvir alguém dizendo alguma coisa que são os sentimentos dela também. Então, a ideia da Roda de Chimarrão realmente não é ser uma live, não é ser uma palestra, é ser essa conversa, porque a gente quer conversar, né? A gente está precisando conversar, precisando encontrar com o outro. E nesses momentos de pandemia, isso foi muito difícil, né? A gente, de repente, se viu todo mundo dentro de uma gaiola, né? Todo mundo engaiolado dentro de casa, e aquilo que era já sintoma, né, ficou pior, foi potencializado por esse momento tão difícil. Exatamente, Ozelito. E quando a gente teve a oportunidade agora da pandemia de ficar com a gente mesmo, quem que a gente encontrou? Um grande desconhecido. Alguns se assustaram e muito, e com razão. Porque quando você fecha os olhos e está consigo, pode ser assustador. Sim. E é por isso que a meditação é esse olhar interno. E já vou, né, abrindo aqui para contar um pouquinho da meditação, e a gente vai fazer um exercício, viu, turminha? Em 5 minutos. Antes eu quero dizer uma coisa que eu acho que vai te ajudar a me ajudar. O meu companheiro, às vezes, ele diz assim, eu vejo ele parado, né? Eu disse, você está pensando em quê? Ele diz em nada. Eu disse, gente, eu não consigo ter essa experiência porque eu tenho pensamentos sobre os pensamentos que eu estou tendo, entende? Eu tenho camadas de pensamento. A Natilene costuma dizer que quando eu falo de mim, eu falo nós, porque são tantos pensamentos dentro da minha cabeça que é uma assembleia. Ela diz assim, olha, votem, decidam, e aí vocês dizem uma coisa só, né? Então, eu acho que para pessoas como eu, que tem níveis, camadas, né, fases, assim, que pensa sobre o que está pensando, quando ele diz assim, não estou pensando em nada, não existe essa possibilidade na minha cabeça. E eu acho que a meditação pode ajudar a não pensar em nada, né? Muito bom, Zelito, seu depoimento, viu? Porque eu acho que muita gente se identifica aqui. O que a gente vai conhecer, Zelito, é que a mente, ela, por sua natureza, ela é cheia de pensamentos. Os pensamentos nascem ali. E eles vão embora também. As emoções passam por ali. Tudo que acontece nessa tela mental, tudo está passando por ali. Mas tem um que não está passando, que está observando, não é verdade? Eu acho que é esse o treino. Normalmente, como que a gente tá, gente? A gente tá assim com os pensamentos. Eles e nós, e o meta-observação, tá tudo assim. Como a meditação faz? A gente estar na consciência do que está se passando. Às vezes é um turbilhão. O próprio professor monge, o Mingyur, ele diz que algumas pessoas começam a treinar a mente dessa maneira, vou fazer um exercício com vocês, e elas acham que elas estão pior. Ela falou, não, antes eu estava melhor. A meditação está me estragando. Por quê? Porque ao se deparar com o fluxo dos pensamentos, ela fica em choque. Não é que eles aumentaram, Zelito. Eles sempre estiveram aí. Lá. Uhum. Então, a meditação não se trata de esvaziar a mente. Você pode vir para a meditação com tudo e deve. É o seu conteúdo mental, emocional. Ele está aí com você. Mas quando você olha para dentro, você tem a condição de se afastar e não estar dentro deles. Dentro, assim. E é esse o treino. Por isso a gente usa recursos muito simples. Vocês já ouviram falar? Preste atenção na sua respiração. Uhum. Por quê? Porque esse é um serviço que a gente dá. Eles dão um exemplo do macaquinho, que a nossa mente é igual aos macacos.
Como que é o macaco numa loja de doce, turma? Vai fazer... Normalmente, a gente tem duas abordagens com o macaco louco na mente. Primeira, vem aqui que eu vou te pegar. Vem aqui que eu vou te... Ai, que ódio! Eu não aguento mais ter tanto pensamento. Ai, eu não aguento. Ai, isso tá me enlouquecendo. Essa é uma abordagem, é querer eliminar aquilo e é tipo gremlin. Quando eu quero que aquele morra, aí que ele vive. Essa é uma abordagem. Comigo, nesse exemplo aí, da pessoa me fazer uma pergunta e eu estar com tantos pensamentos na cabeça que a resposta fica guardada. Isso acontece muito, principalmente com a Natilene. E aí, quando eu dou a resposta, eu digo, nossa, tá demorando. Eu digo, é porque entrou na fila, né? E agora que chegou a vez dele. É assim mesmo. É assim mesmo. Mas a gente tem que ter consciência disso. Agora você fala, eu não quero que seja assim. Eu quero que em milésimo de segundo esse pensamento... Não, calma. Obviamente que ter uma vida mais... que inclui a meditação, reduz o fluxo e a velocidade dos pensamentos. Isso é pura verdade, gente. Reduz a nossa fala, reduz o volume. Então, essa é a primeira abordagem. Vou eliminar esse macaco. Pega... Óbvio que isso não funciona. A segunda abordagem da pessoa, né, que não sabe, né, ela vai, então, obedecer. Ah, eu tô com fome. Nem pensa se tá com fome. Ah, eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu tô feliz, eu tô triste. E a gente vai seguindo o que o pensamento disser. Ô, gente, um pensamento que nem é nosso, pelo amor de Deus, a gente capta. É verdade. Gente, não tem a menor condição também. Então, a gente fica nesses dois opostos. Eu sigo meus pensamentos sem prestar atenção, gente. O pensamento é meu mestre. Aquele macaco louco é meu mestre. E imagina se a gente tem uma empresa em que o chefe da empresa está louco, enlouquecido. Um país em que o presidente está enlouquecido. O que acontece com a nação? Não existe isso. O que acontece com a empresa, turma, com os funcionários? Mas é isso que acontece com a gente todo dia. Então tá ruim. Então, qual é a proposta de solução para este problema? Ela é muito simples. A gente tem que conhecer e fazer amizade com o macaco. E dar um serviço para ele simples. O macaco, ele não aguenta fazer serviço, turma, mais de 1 minuto. Vocês acreditam? Não pode dar serviço assim integral. Não pode. Ele não pode ficar irritado com aquilo. Tem que ser gostoso. Então você tá lá, presta atenção na respiração. Daqui a pouco ele vai longe. Ai, o que eu vou fazer amanhã? Que pergunta que eu vou fazer para Pazu? E agora essa live não termina? Foi embora. Ai, volta aqui na respiração. Ah, ele gosta, viu? Ah, é verdade. Eu tô aqui. E é isso, é um treino. E quanto mais a gente treina, melhor a gente vai ficando nisso. Só que todos os mestres, e eu me incluo não como mestra, mas como aprendiz, certificam. A gente deve fazer muito poucos minutos, às vezes segundos, de tomada de consciência. Eu estou respirando, eu estou pensando. Poucos, várias vezes ao dia. Não pegue para ficar 1 hora fazendo isso. É exaustivo. Você vai ficar querendo me mandar uma bomba aqui. Então fica a dica. E vamos fazer um exercício que estamos terminando essa live já, né, turma? Tá acabando a nossa conversa já. Tá acabando o chimarrão, tá acabando tudo. Vamos lá, Renan. Para esse exercício, eu vou pedir para vocês encostarem na cadeira, deixarem os pés no chão. Quem usa óculos pode tirar os óculos. E a gente vai dar um espreguiço aqui, turma, bem gostoso. Bem gostoso mesmo. Mexer o pescoço. De um lado para o outro. Soltar. E já perceba que a gente já fica diferente só de se esticar um pouquinho. Olha que diferença.
Feche os olhos um pouquinho agora. Nós vamos fazer 2 respirações bem profundas. Vamos inspirar pela narina, inspirando, inspirando, inspirando e soltando o ar pela boca. Mais uma respiração profunda pelas narinas. E aproveita para soltar com o pescoço, com os ombros. Venha voltando à respiração natural. E leve a sua consciência lá para os seus pés. Perceba se eles tocam o chão. Se eles estão tocando as suas pernas. Perceba o apoio que você tem nos quadris, nas costas. Leve a consciência lá para o topo da cabeça. E perceba quaisquer sensações ali. No couro cabeludo, na testa, ao mesmo tempo em que você vai soltando essas regiões a cada expiração. Soltando os ombros, soltando a musculatura nas costas, as mãos. Venha entrando em contato com a sua respiração na altura do abdômen, percebendo como ela acontece naturalmente. Tem um movimento. Talvez você sinta até a sua roupa tocando o seu abdômen. Perceba. Não tem respiração certa ou errada. Você apenas nota com a sua consciência que está sempre com você. Sempre. E devagarzinho, eu convido você a trazer à sua consciência o motivo pelo qual você veio até essa conversa, para conhecer mais sobre a mente, meditação. Relembre-se. O que você vem buscando no mais profundo para você mesmo? No mais profundo. O que você busca? Perceba como fica o seu corpo e a sua mente quando você se lembra daquilo que é mais caro, que é valioso para você. Esse é o seu estado natural. Exatamente assim. Devagarzinho, retorne a sua consciência para a sua respiração. Simplesmente sentindo o ar entrando e saindo. E devagarzinho vamos fazer uma respiração profunda e já estender o corpo de novo. Abre os olhos devagar.
Muito bom. Se você que está assistindo, que está participando, se... o Renan não quer que acabe, nem eu, é bom, né? Se você sentiu que isso é benéfico para você, para sua mente, então procure sim. Meditação. Eu tenho um canal no YouTube, 10, Patrícia Leme Pazu. E também tem outros professores de meditação, turminha, que a gente, né, pode procurar para se afinar. Tem que ter afinidade, né, turma? Não adianta você fazer com um que você não... Então é isso, turminha. Olha, como sempre, né, conversar contigo é sempre realmente o que o Renan acabou de dizer, uma delícia. E é como eu disse, eu acredito realmente que é o exemplo que é diferente, né? Não é só de ler um livro, é de viver a coisa. Então, toca diferente quando a pessoa te diz assim, abre o olho para isso, presta atenção nisso, ouve isso, porque ela faz, né? É algo que realmente toca, porque você percebe assim, é seguro. Ela experimentou aquele remédio, né? É seguro, eu posso me jogar. Então, assim, a gente sempre aprende muito, todas as vezes que nós tivemos as inúmeras conversas, né, que nós já tivemos, e, e acima de tudo, não é querendo rasgar a seda, Pazu, mas, assim, eu acho que a gente sempre se sentiu muito confortável para cometer erros na tua presença, porque às vezes as pessoas pensam assim, essa pessoa sabe muito disso, então eu vou me policiar, né? E aí não é seguro mostrar a minha cara. E a gente nunca teve isso, né? Eu sempre pude contar meus pecados, dizer assim, olha, eu estou sendo insustentável nesse ponto, porque a gente não se sentia julgado, mas sim acompanhado, ajudado, apoiado, né? E isso talvez seja uma coisa que a gente precisa muito no mundo. Hoje a gente vive, ainda mais nesse mundo globalizado com as redes sociais, a gente vive uma pressão de que eu não posso cometer erros, eu não posso cometer falhas, que as pessoas já me crucificam, né, numa rede mundial de computadores. E não é isso, é poder cometer o meu pecado e ser apoiado para sair disso, para encontrar um caminho para fora disso, né? Todos nós sentimos todos esses sintomas que a gente falou aqui, então, todos nós precisamos nos apoiar. É um momento de solidariedade, é um momento de cooperação, é um momento de esquecer as diferenças, né? A gente tem vivido uma polarização no Brasil em que as pessoas encontram motivos para brigar. E eu acredito assim, todos nós tomamos uma posição no mundo, até conversava sobre isso com o Cláudio hoje. Quando eu me posiciono no mundo, quando eu digo o meu ponto de vista, nem sempre eu conscientemente escolhi aquele caminho, aquela forma de ver o mundo. Então eu preciso que o outro me ajude a ver o mundo pelos olhos dele, né? A gente precisa ser mais tolerante, a gente precisa ser mais compreensivo, mais colaborativo e não levantar bandeiras e usar essas bandeiras para criar a faixa de Gaza, né, que vai sair nos jornais porque virou uma luta. Não, vamos botar nos jornais as mensagens de paz, né, de sentar e conversar e se encontrar e, acima de tudo, aquilo que tu disseste. Como é que eu vou para o encontro com o outro se o encontro comigo me dói? Se dói viver comigo, né, com certeza dói para o outro viver comigo também. Então, eu sempre tenho dito assim para as pessoas, eu sou uma pessoa muito difícil de se conviver comigo. E as pessoas dizem, imagina, sabe, porque você vive comigo 8 horas, né? Eu vivo comigo mesmo com 24. Então, eu sei como é difícil conviver comigo. E por isso eu preciso ser paciente quando alguém perde a paciência comigo. Porque eu sei que eu sou difícil, né? Então, acho que essa mensagem é uma mensagem que a gente precisa no mundo. Vamos nos aceitar, vamos nos conhecer, né? E vamos construir juntos um caminho para fora dessa pandemia, que não é só uma pandemia de um vírus, né? É a pandemia de um estado de degradação que tu mostra, né, para gente. A gente procura uma qualidade de vida melhor e a gente encontra, na verdade, um ciclo de degradação dessa vida, né? Eu acho que é muito disso que fica nessa conversa de hoje, né? Que a gente precisa realmente
encarar a vida com aquilo que a gente veio buscar, aquilo que tu disseste, né? O que eu estou buscando? Estou buscando uma vida melhor. E ela não começa fora, né? Aquele triângulo da sustentabilidade não pode estar fora. Tem que estar dentro de mim. Cláudio, mais alguma coisa? Eu estou aqui segurando as lágrimas. Não, eu tenho só a agradecer a Patrícia, um encontro muito, muito agradável. E eu acho que hoje em dia a grande dificuldade é desacelerar o tempo, né? E é muito importante, né? Tu falou na pandemia, nós tivemos vendo o tempo passar de uma forma muito rápida, né? Mas ao mesmo tempo também tivemos tempos de repensar nas nossas vidas, né? E aí, então, às vezes a gente se depara, né, com quem somos mesmo, né? Eu acho que é o primeiro passo, o autoconhecimento, né? E aí, então, eu acho que a gente precisa desacelerar, assim. A gente pode fazer tudo que a gente faz, mas olhar para esse tempo de uma forma mais calma, né? Não entrar nesse fluxo e sair correndo sem saber para onde ir, né? Eu acho que se a gente souber para onde ir, né, a partir do nosso autoconhecimento, as coisas elas começam a ficar um pouco melhor, né? E eu acho que também tentar se colocar no lugar do outro, né? Porque muitas vezes a gente já sai julgando ou fazendo coisas, a gente precisa entender as pessoas e precisa ter um diálogo, né? O diálogo é muito importante para que a gente tenha uma vida melhor, né? Desacelerando esse tempo, conhecendo-se a si e conhecendo os outros. Né? Patrícia, muito obrigado. Esse exercício, ele é uma coisa tão simples, né? Mas é tão gostoso quando a gente se dá conta que é possível fazer e a gente não faz. É verdade. Eu me lembrei aqui rapidinho de quando eu estava fazendo acompanhamento com o fonoaudiólogo e ele me dizia assim, você tem que vir aqui no meio do dia, no meio da confusão, no meio da sua agenda, você vem aqui. E eu chegava lá e a primeira coisa que ele fazia era me botar para dormir. Ele primeiro me botava para dormir, depois ele me acordava e fazia os exercícios. Né? E por quê? Porque a gente chega tão acelerado, né, que não tem como aquilo acontecer. É preciso realmente, né, quebrar essa rotina, quebrar essa aceleração. A gente vai colocar ali nos comentários do vídeo o link para o canal da Pazu, para quem quiser depois, né, acompanhar o canal da Pazu. De novo, muito obrigado, muito obrigado. Além dessa maravilhosa conversa, também matar a saudade, né, que a gente já fazia muito tempo que não se via. Um grande beijo e, se Deus quiser, logo, logo a gente vai ter uma roda de chimarrão presencial para a gente conversar, né, mais sobre isso e sobre outras coisas também. Eu agradeço, turminha, eu agradeço muito. E que os benefícios que a gente tenha tido nessa conversa, nesse exercício meditativo, se estendam para todos os seres vivos. Obrigada, Denise, obrigada, Adriano, que estão mandando as mensaginhas. Ai, que delícia, né? Eu me sinto totalmente preenchida de amor. E o Zelito falou uma coisa muito importante, só para eu encerrar, que é a compaixão. A gente tem uma ideia errada da compaixão, parece que compaixão é você ter pena, não é? Não. Quando a gente não se sente julgado, você quer uma coisa mais compassiva do que essa? O maior julgador mora dentro da gente. Ele é o pior de todos. É verdade. E quando a gente tem uma atitude generosa com a gente, de você olhar para você e dizer, o Zelito, tu tá indo muito bem. O Zelito, você é um putz de um cara lindo. Lindo mesmo, por dentro. Toda essa luz, toda essa vontade de querer um mundo melhor, de querer uma pessoa melhor, de querer ser um cara melhor para o mundo. Você olha e você fala, tu tá mandando super bem. Isso é a mais pura paixão. Grande beijo e até logo, logo. Se Deus quiser, de pertinho da próxima vez. Namastê, Di, namastê. Patrícia, muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.